A medida de busca e apreensão é uma medida violenta. Eu costumo dizer que ela é quase tão violenta quanto a prisão. Você, para ir 6 horas da manhã na casa de um cidadão, acordá-lo, a ele e a esposa de pijama, os filhos deitados dormindo, isso com cobertura da imprensa, para depois os filhos e netos do envolvido sofrerem bullying na escola, você tem que ter muita necessidade de colheita de prova. O crime tem que ser muito grave. Tirante o fato de que, para mim, mentirinha de internet tem dos dois lados, então a fake news não tem nada de crime grave. Ah, é formação de quadrilha, organização criminosa. Se for organização criminosa, é organização criminosa para a prática de crime de menor potencial ofensivo, em tese, portanto, não é crime grave. Tirando isso, qual que é a necessidade probatória que se tem aqui para invadir o lar dos outros? Todos esses caras, esse Alan do Terça Livre, essa Winter, Sarah Winter, os deputados, o Avan, o Luciano Hang, todos eles são confessos. O que eles falaram em redes sociais, eles disseram que falaram. Então a acusação, que não é acusação ainda, é o ministro Alexandre, que é juiz e órgão acusador ao mesmo tempo desse inquérito, deve estar ainda nos seus tempos de Ministério Público e esqueceu que hoje ocupa cargo da mais alta Corte de Justiça da República Brasileira. Mas esse pessoal é confesso. Eles falaram na internet e disseram que falaram. Vai buscar prova do quê? Vocês já têm a confissão, que é a rainha das provas. Agora é dar roupagem jurídica a isso. É dizer se isso é crime ou não é crime, e se for crime, qual crime é. Mas isso agora é com o Ministério Público, ministro Alexandre. Não dá para bancar juiz inquisidor, não. Eu não imaginaria que nós chegaríamos a isso. Tem hora que me dá saudade. Olha só, me dá saudade do ministro Joaquim Barbosa. Olha que nível chegamos. Você não consegue conceber, no mundo jurídico, um juiz proativo na colheita da prova, coisa que em raríssimos casos se admite. E qualquer operário do direito avisa isso para vocês. É raríssimo você ver um juiz tomando iniciativa probatória. É um caso em 1000, que tem que ser super justificado. Segundo, confundindo alhos com bugalhos. Pode ter tido crime contra a honra, mas não é fake news, não é notícia, não é fato mentiroso. É versão da opinião sobre o fato. E terceiro, são fatos incontroversos. É igual o programa Entretanto, Dr. Renato Zup. Eu tô falando o que eu tô falando e assina embaixo. Não precisa provar que eu falei. Eu falei, não é montagem. Isso com áudio, o vídeo, o registro da mídia captado da internet, um perito em laboratório descobre se teve montagem ou não. E por fim, o maior absurdo de todos. A espécie de censura prévia. E com essa medida, as pessoas passam a tomar mais cuidado com o que postam e dizem na internet, e isso aparentemente é bom, mas por outro lado atemoriza quem segue os influenciadores e marqueteiros digitais e formadores de opinião do lado do presidente da República. Torna desigual o jogo político, equivale à censura prévia, fere o direito à livre manifestação do pensamento, ministro Alexandre. Mas não sou eu que diz isso, não. Quem diz isso é um autor craque em direito constitucional que eu gosto muito. Ele falou isso aqui em 2004. A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não aludindo à censura prévia e os absurdos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, ou seja, análise ponderada dos limites da livre manifestação do pensamento que passa longe de buscar e apreender computador de gente honesta 6 horas da manhã na casa deles. Esse autor aqui, craque, diz mais: a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia no tocante à censura de natureza política, ideológica ou artística. Você sabe quem escreveu isso, gente? Ministro Alexandre de Moraes, em 2004. Livro este que, de vez em quando, eu consulto. É aquela velha história, né? Façam o que eu decido, não façam o que eu escrevo. Isso ele disse em 2004. Enquanto recém-egresso do Ministério Público Paulista, já se tornaram professor emérito, catedrático, secretário de Segurança Pública e depois galgado a ministro da Justiça do governo Michel Temer. Ministro Alexandre de Moraes, como doutrinador, diz uma coisa, como ministro do Supremo, decide outra coisa. Causa caos no mundo jurídico, causa insegurança jurídica. O cidadão não sabe mais o que ele segue, o que ele obedece.